Ele estava ajoelhado à beira do barranco quando a fragilidade o atingiu primeiro, um peso frio bloqueando o peito ao ver o corpo da capivara afundado até a metade, os olhos semicerrados, como quem já não espera ser encontrado. A lama tremia sob o esforço dela, e aquilo partia algo silencioso dentro dele. Sem pensar, avançou com as pernas afundando, tomou o corpo escorregadio nos braços e o puxou para si, sentindo o peso real da vida que quase se perdia ali. Na superfície do pelo encharcado, um cheiro metálico misturado à terra revelou o quanto ela tinha lutado para sobreviver, e esse detalhe se cravou nele como um laço que não desfez mais. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe um joinha no vídeo. A planície úmida do Paraná amanhecia sempre do mesmo jeito para ele, com o orvalho descendo pesado sobre a vegetação baixa e a terra ainda marcada pelas rachaduras deixadas pelo rompimento do açude meses antes. Os dias pareciam correr dentro de um mesmo formato, como se o campo tivesse perdido o ritmo antigo e agora respirasse devagar demais. Ele caminhava pelas margens endurecidas do antigo reservatório, onde a lama já seca formava placas irregulares que quebravam sob o peso de suas botas. Cada passo soltava pequenas lascas de barro que se desfaziam como lembranças que ele tentava não revisitar. O silêncio ocupava tudo. Nem o canto das aves parecia querer voltar às primeiras horas do dia, e a luz, ainda fraca, criava sombras longas que arrastavam o passado junto com elas. Ele seguia o costume de verificar as cercas, passando a mão pelas cordas ainda tensas, sentindo a aspereza do material antigo. A madeira dos postes mantinha manchas escuras em pontos onde a água havia encostado, como cicatrizes que registravam a violência do rompimento. Ao longe, a plantação começava a se reerguer, mas ainda tímida, inclinada como se observasse o terreno antes de confiar nele novamente. No galpão, os objetos permaneciam exatamente onde haviam sido deixados meses atrás. O cheiro de palha seca dominava o ar, misturado ao aroma mais denso do solo úmido que vinha das frestas no chão. Ele movia sacos de ração com movimentos lentos, organizando sem urgência, como se ordenar as coisas fosse a única maneira de manter firme o pouco que ainda restava intacto. As mãos carregavam arranhões antigos, traços de dias de trabalho que não variavam, repetidos em sequência até que o corpo já soubesse os gestos sem pedir por eles. Quando seguia para a margem do campo, o vento empurrava a grama alta, criando ondulações suaves que se espalhavam até desaparecer no limite da mata. A superfície irregular lembrava a ausência de algo que antes ele não nomeava. O solo esfarelava entre seus dedos quando se ajoelhava para examinar pequenos brotos que surgiam com teimosia, mesmo nas áreas onde a lama tinha sido mais espessa. O esforço da terra para se recompor era silencioso, e ele observava esse movimento natural com uma calma que quase o anestesiava. A rotina criava um colchão de previsibilidade ao redor de cada gesto. O peso do dia começava sempre do mesmo modo, terminando do mesmo jeito, sem interrupções que exigissem ousadia ou mudança. Havia uma tranquilidade bruta nesse ciclo, um tipo de estabilidade que não o preenchia, mas o mantinha de pé. A ausência de surpresas tornava tudo suportável, e naquele espaço sem ruídos emocionais, o tempo se arrastava com lentidão constante. Era ali, na repetição do campo e na quietude férrea da paisagem, que ele encontrava o único abrigo possível para seguir adiante. A manhã avançava com uma luz pálida quando ele caminhou até a área onde o açude havia se rompido. A terra ali permanecia diferente do restante do campo, mais escura, mais pesada, como se guardasse ainda o impacto do que tinha acontecido. O solo úmido formava pequenas poças que refletiam o céu turvo,
e o ar carregava umidade suficiente para grudar na pele. Ele seguiu pela trilha natural, criada pelo escoamento antigo da água, deixando marcas profundas que se enchiam de líquido a cada passo. Ao aproximar-se da curva do barranco, um movimento lento no chão chamou sua atenção. A princípio, parecia apenas um acúmulo de lama viva, ondulando com o peso da noite anterior. Mas então, a forma surgiu com clareza. Um corpo parcialmente afundado, tremendo sob o esforço de se erguer. A lama ao redor se movia em círculos pequenos, denunciando tentativas repetidas de fuga que nunca chegaram a resultar em avanço. As patas traseiras estavam quase invisíveis sob a camada espessa, e o dorso emergia como uma ilha que lutava para não ser engolida. O ar ficou mais frio ao redor dele. A cena quebrava a rotina com uma violência silenciosa, empurrando o corpo para um estado de alerta imediato. Ele avançou alguns passos, sentindo a lama puxar suas botas e formar sucção a cada movimento. A proximidade revelou o brilho opaco dos olhos do animal preso, incapaz de escapar do próprio peso. O corpo cansado fazia breves impulsos, afundando ainda mais, como se cada tentativa esgotasse o pouco de força que restava. Um estalo fraco vindo de uma raiz submersa avisou que o terreno começava a ceder mais rápido do que antes. O barranco segurava a água acumulada sob a superfície e cada deslocamento dele ameaçava romper a fina estabilidade da margem. O vento soprou contra o rosto, trazendo um cheiro forte de terra remexida e matéria orgânica em decomposição, um sinal claro de que a área não havia se recuperado desde o desastre. Tudo naquele espaço parecia anunciar perigo iminente. A vulnerabilidade do animal exposto no centro da lama ampliava ainda mais o peso da cena. O corpo pequeno e exausto parecia desistir aos poucos, a cabeça baixando de maneira involuntária, enquanto o barro escorria pelo focinho e colava no pelo já encharcado. A tensão no ar criava a sensação de que qualquer hesitação poderia selar o desfecho. Ele permaneceu ali por alguns instantes, observando o movimento mínimo e desigual do tórax da capivara presa, até que ficou evidente que ela não resistiria por muito mais tempo se nada fosse feito. A rotina habitual ruía naquele ponto, trocada pela urgência crua de um chamado que não podia ser ignorado. A presença do perigo, a fragilidade absoluta diante dele e o terreno traiçoeiro formavam um cerco que exigia resposta imediata. Nada no campo naquele dia seguia o curso previsível de sempre. Algo tinha sido quebrado, e a paisagem inteira parecia esperar pelo próximo passo. Ele permaneceu diante da lama espessa como se o corpo estivesse dividido entre avançar e permanecer. O campo ao redor mantinha um silêncio pesado, e o ar úmido pressionava a pele, anunciando que qualquer passo adiante significaria abandonar a segurança frágil da rotina que o sustentava havia meses. A borda do barranco apresentava marcas recentes de deslizamento, criando linhas inclinadas que denunciavam o risco de afundamento. A água subterrânea corria sob a superfície em fluxos que estremeciam o solo, como se chamassem para uma decisão que não permitia retorno. O corpo da capivara, submerso até quase a metade, realizava movimentos cada vez menores. A respiração curta criava pequenas vibrações que se misturavam ao tremor natural da lama. O brilho opaco dos olhos parecia vacilar, alternando entre esforço e desistência. Uma camada de barro escorria do dorso em direção às laterais, formando trilhas irregulares que marcavam a imobilidade prolongada. A cada instante, o peso do animal afundava um pouco mais, e a margem ao redor absorvia o líquido, ficando ainda mais instável. Ele deu um passo adiante. A lama puxou sua perna com força, fazendo o joelho dobrar involuntariamente. O impacto fez respingos alcançarem o rosto, deixando um gosto terroso nos lábios.
A bota ficou presa por alguns segundos, exigindo movimento lento para recuperar equilíbrio. O som grave da sucção ecoou na área, seguido pelo estalo de um pedaço de madeira enterrado que cedeu sob o peso dele. O risco de seguir parecia evidente, mas havia algo na imobilidade exausta do animal que cortava qualquer cálculo de prudência. O próximo passo foi mais fundo. A superfície cedeu de imediato, engolindo parte da perna e inclinando o corpo para frente. O cheiro forte de lama misturada a folhas podres subiu com intensidade, impregnando o ar e denunciando as camadas antigas do açude rompido. Ele percebeu a irregularidade do terreno, com pontos firmes alternados com bolsões de água que ameaçavam abrir caminho sob seus pés. Cada deslocamento exigia precisão, e o corpo se movia com tensão contínua, como se buscasse um equilíbrio que nunca se estabilizava por completo. A distância entre ele e a capivara diminuiu a ponto de permitir enxergar detalhes do pelo colado. Pequenos tremores surgiam nas patas dianteiras, marcando o limite da resistência. A lama formava uma moldura ao redor do corpo, prendendo-o com a força de uma parede líquida. A sensação de urgência crescia, não como um impulso repentino, mas como uma certeza que se solidificava a cada centímetro avançado. A linha entre cautela e ação se dissolvia lentamente. Quando estendeu a mão, a proximidade revelou o som fraco da respiração irregular, quase engolida pela lama ao redor. A decisão de agir se completou ali, no gesto que rompia qualquer hesitação. A zona de segurança, construída ao longo de tantos dias silenciosos, já não existia. O campo, a lama e o corpo imóvel diante dele exigiam intervenção imediata. E ele avançou o último passo antes de tocar o animal, permitindo que o peso daquela escolha tomasse por completo o espaço onde antes havia apenas rotina. A lama alcançava quase a metade de suas pernas quando ele avançou o passo decisivo. E o terreno respondeu com um som grave, como um aviso tardio de que o solo não suportaria muito mais peso. A superfície oscilou sob seus pés, criando pequenas ondas ao redor, e o frio do barro penetrou pelas camadas de tecido, subindo pelas pernas até endurecer os músculos. O ar estava denso, com umidade tão pesada que parecia colar a pele, e cada movimento exigia força redobrada para romper a resistência espessa do chão encharcado. A capivara permanecia imóvel, com apenas o dorso visível acima da lama. O corpo dela tremia em intervalos irregulares, movimentos tão fracos que pareciam prestes a desaparecer de vez. O focinho emergia apenas o suficiente para permitir a passagem curta do ar, e cada exalação formava pequenas bolhas que estouravam devagar, misturando o cheiro da respiração úmida com o odor metálico da lama antiga. O ambiente inteiro parecia apertado ao redor da cena, como se o campo aguardasse sem interferir. Ele se inclinou para frente, enfiando as mãos na lama até alcançar o corpo do animal. O toque inicial revelou a rigidez do dorso, endurecido pelo frio e pela longa permanência submersa. O pelo escorregadio dificultava a firmeza da pegada, e a lama pesada se acumulava entre os dedos, puxando suas mãos para baixo. A força necessária para libertá-la era maior do que ele imaginara, e o corpo dele respondeu com tensão imediata, ativando músculos adormecidos pela rotina silenciosa dos últimos meses. O solo sob seus pés cedeu alguns centímetros, inclinando-o para o lado. A água subterrânea correu com velocidade, empurrando o barro e criando uma corrente interna que ameaçava levá-lo junto. Ele firmou o joelho na lama, sentindo o peso do próprio corpo afundar ainda mais. O contato direto com o animal se tornou inevitável e urgente. As mãos deslizaram pela lateral do dorso até encontrar um ponto firme próximo ao ombro, onde o volume do corpo permitia alguma sustentação.
A temperatura fria da pele contrastava com o calor que subia pelo esforço. Com um movimento contínuo, ele puxou o corpo preso, rompendo lentamente a resistência que mantinha a capivara parcialmente soterrada. A lama estalou ao redor, abrindo uma fenda estreita que se fechou novamente assim que o peso do animal foi deslocado. O esforço conjunto de erguer, apoiar e impedir que ambos afundassem consumiu cada segundo de sua respiração. O cheiro denso da lama, misturado ao odor quente que vinha do corpo do animal, criava um contraste marcante, revelando sinais de vida ainda presentes ali. O momento final exigiu força total. Ele inclinou o corpo para trás, trazendo a capivara contra o peito. O peso dela, úmido e irregular, pressionou sua camisa, transmitindo uma vibração leve e contínua, como um resquício de resistência. O contato direto ativou um impulso quase instintivo de proteção, e ele segurou o animal com firmeza, impedindo que escorregasse de volta para a lama que ainda tentava puxá-los. A cada segundo, o vínculo se tornava mais sólido, marcado pelo esforço partilhado em meio à instabilidade do terreno. Quando finalmente conseguiu alcançar uma área menos profunda, o corpo dele tremia do esforço e da adrenalina que ainda percorria seus músculos. A capivara descansava contra seu peito, respirando de maneira curta, mas constante. A cena se estabilizou apenas quando a lama deixou de puxá-los, permitindo que ele se ajoelhasse sobre terreno firme. Ali, o campo parecia recuperar o fôlego junto com eles, como se reconhecesse o ato que acabara de acontecer. O terreno firme recebeu o peso dele com resistência suave, como se a terra estivesse finalmente disposta a oferecer descanso depois da luta contra a lama profunda. A respiração acelerada encontrava um ritmo mais estável, e o ar úmido que antes sufocava agora parecia repousar ao redor, carregado apenas pelo cheiro da vegetação amassada sob seus joelhos. A capivara permanecia encostada ao seu peito, o corpo ainda trêmulo, mas livre do peso que a puxara para baixo por tanto tempo. O calor dela se espalhava pela sua camisa molhada, criando um contraste que trazia uma sensação de alívio inesperado. Ele apoiou uma das mãos no chão para estabilizar o corpo, sentindo a textura úmida da terra misturada a folhas antigas que grudavam na pele. O campo ao redor parecia ter reduzido a própria amplitude, concentrando o mundo inteiro naquele pequeno círculo onde o resgate havia chegado ao fim. A luz da manhã filtrava-se através de nuvens baixas, criando reflexos suaves nas poças rasas que cercavam a área. O som da água infiltrada no subsolo ecoava com regularidade, quase como uma respiração lenta do próprio terreno. A capivara, exausta, acomodou o peso contra o torso dele, permitindo que o corpo descansasse sem resistência. O movimento mínimo das costelas mostrava que a respiração já não lutava com tanta dificuldade. O dorso úmido ainda carregava manchas mais espessas de lama, mas a rigidez inicial havia cedido, dando lugar a um relaxamento progressivo que se transmitia ao braço dele que a sustentava. A umidade que escorria do pelo marcava a roupa com traços irregulares, deixando um mapa silencioso da batalha encerrada. O vento mudou de direção, trazendo o cheiro fresco das árvores mais distantes. A mudança súbita da brisa aproveitou a pausa após o resgate para atravessar a área devastada pelo rompimento do açude, criando um contraste nítido entre o ar estagnado da lama e a fragrância leve da mata preservada. A diferença trouxe uma calma inesperada, como se o ambiente reconhecesse que o momento de maior tensão havia passado e agora pudesse permitir que tudo respirasse novamente. Ele ergueu levemente o corpo da capivara, reposicionando-a para que ficasse apoiada sobre uma superfície mais seca. O peso dela parecia diferente agora, não mais o peso urgente de um corpo preso, mas o de um ser vivo que encontrara um ponto de descanso seguro.
A lama que escorria lentamente pelas patas formava pequenos sulcos no chão, criando desenhos desorganizados que se misturavam à textura natural da terra. A respiração da capivara ganhou regularidade, e o movimento repetido das costelas parecia acompanhar o ritmo do vento. O campo, silencioso até então, começou a recuperar sons tênues. O farfalhar distante da mata, o estalar de um galho deslocado por algum animal oculto e o murmúrio contínuo da água subterrânea formavam uma trilha suave que envolvia o momento. Era como se o ambiente tivesse permitido um breve intervalo para que ambos, homem e capivara, pudessem existir ali sem ameaça. A trégua, embora frágil, parecia sólida o bastante para sustentar o respiro após o esforço pesado do resgate. Naquele instante, tudo se acalmava ao redor, como se o mundo tivesse decidido parar só para que eles pudessem recompor forças. Os dias seguintes ao resgate moldaram uma nova rotina no campo, silenciosa, mas marcada por pequenos sinais que rompiam a previsibilidade antiga. A área onde a lama havia cedido começou a secar em manchas irregulares, revelando o solo escuro que permanecera oculto por meses. O vento, antes carregado apenas pelo cheiro denso da terra encharcada, agora trazia aromas mais leves, vindos da vegetação que tentava retomar espaço. Cada manhã surgia com nuances diferentes e ele caminhava pelo terreno com passos atentos, percebendo alterações mínimas na paisagem devastada. A capivara reapareceu pela primeira vez ao amanhecer, movendo-se devagar entre os arbustos baixos. O corpo ainda mostrava marcas do esforço recente, com áreas do pelo mais ralas e manchas escuras secas sobre a pele. Ela avançou com cuidado, tocando o solo endurecido com as patas dianteiras, como quem testa os limites de um espaço novo. O peso dos movimentos mostrava que ainda carregava a memória física da lama, mas havia firmeza suficiente para permanecer de pé sem tremores prolongados. Ele estava próximo da cerca, verificando as cordas que prendiam os postes, quando notou a presença dela. O encontro não trouxe susto, apenas uma atenção silenciosa que se instalou entre os dois. A capivara permaneceu a alguns passos de distância, observando sem pressa, e o campo ao redor pareceu diminuir seu ritmo para acompanhar o momento. As folhas balançavam suavemente, e a luz filtrada pelas nuvens formava manchas claras no solo, iluminando o espaço entre eles. Nos dias seguintes, ela retornou repetidas vezes. Às vezes, aparecia no início da manhã, outras no fim da tarde, sempre seguindo um percurso semelhante, passando pela linha torta deixada pelas rodas antigas do carrinho de madeira que ele usava na plantação. Cada visita tinha duração diferente. Em algumas ocasiões, permanecia apenas alguns minutos, deitada perto da sombra curta do galpão. Em outras, circulava pelo terreno, farejando pequenas áreas onde a vegetação começava a brotar com mais força. Ele começou a adaptar gestos simples para recebê-la, não como ato consciente, mas como extensão natural da presença dela no campo. Colocava porções de vegetação fresca deixadas ao alcance, sempre no mesmo ponto, sem aproximar-se demais. Observava de longe enquanto ela se alimentava devagar, mastigando com movimentos amplos que revelavam a serenidade recuperada. O som suave da mastigação misturava-se ao farfalhar baixo da mata, criando um ritmo calmo que antes não existia naquele espaço. Com o passar das semanas, a distância entre eles diminuiu. Em certa manhã, enquanto ele recolhia galhos caídos na beira da plantação, a capivara aproximou-se o suficiente para que o braço dele, ao mover-se, quase tocasse o dorso dela. O corpo dela não se retraiu, apenas permaneceu ali, sentindo o calor do sol que surgia entre as nuvens. O gesto simples marcou uma mudança discreta, mas profunda, na convivência.
O campo registrava esse novo equilíbrio, a terra firme, os brotos insistentes e o silêncio preenchido agora por uma presença que se repetia sem exigir nada. Naquele cenário reconstruído pela constância, nascia um laço moldado não por necessidade urgente, mas por reconhecimento mútuo. E cada retorno dela parecia reforçar um fio invisível que já fazia parte da rotina dele com naturalidade crescente. As manhãs traziam sinais discretos de mudança, como se o campo estivesse se preparando para retirar algo que havia concedido por tempo suficiente. A vegetação começava a crescer de maneira mais firme nas margens do antigo açude, preenchendo os espaços antes marcados pela devastação. O vento circulava diferente, carregando partículas de pó ressecado que anunciavam a transição entre estações. Ele caminhava pelo terreno com o mesmo cuidado de sempre, mas havia um peso novo no ar, uma sensação de que os passos dele atravessavam um espaço prestes a se reorganizar sem pedir permissão. A capivara vinha aparecendo com menos frequência. Os percursos que ela costumava repetir ficaram marcados apenas pelas trilhas apagadas na vegetação. Linhas tênues que desapareciam em poucos dias. Quando ela surgia, o corpo mostrava vitalidade renovada, com o pelo mais denso e firme. Os movimentos revelavam independência e a postura estava ereta, como se o campo já não exigisse tanta cautela. Ela permanecia por períodos cada vez menores, deslocando-se com tranquilidade, mas sem o padrão constante que marcara as semanas anteriores. A ausência prolongada começou numa manhã de céu limpo. Ele caminhou até o ponto onde ela costumava repousar, uma área sombreada por um pequeno agrupamento de arbustos, mas o espaço estava vazio. A terra listra indicava que ninguém passara por ali recentemente. O silêncio ao redor carregava uma firmeza estranha, como se o campo tivesse decidido assumir novamente sua forma natural, sem testemunhas. Ele percorreu a cerca, ajustando as cordas com movimentos que repetia desde sempre, mas a ausência dela instaurava um vazio que se espalhava pelo corpo com a mesma constância que antes havia trazido paz. Nos dias seguintes, a distância se ampliou. As evidências de passagem desapareciam de vez e o campo parecia retornar ao estado anterior ao resgate, estável, porém solitário. A luz da tarde incidia sobre a terra firme, revelando tonalidades secas que substituíam a umidade persistente do período anterior. Ele se ocupava com tarefas cotidianas, recolhendo galhos, verificando brotos frágeis e observando o lento avanço da vegetação. Mas cada movimento parecia durar mais tempo do que antes, como se o corpo resistisse à mudança que não se podia evitar. Uma tarde, ao aproximar-se da curva do barranco, ele encontrou apenas o eco distante da água subterrânea escorrendo pelas camadas profundas. O ponto onde o resgate havia acontecido já não exibia marcas do acontecido. O terreno endurecido absorvera toda a memória física do esforço conjunto, deixando apenas um espaço vazio, imóvel, silencioso. A ausência dela pesava no ar, criando uma sensação de borda recém-aberta na rotina que antes era tão estável. A partida não teve anúncio, nenhum gesto de despedida, nenhum rastro que indicasse direção. Apenas o fato simples e incontornável de que a convivência chegara ao fim. O campo aceitava essa mudança com naturalidade, enquanto dentro dele surgia o incômodo silencioso de uma perda que não buscava explicação. A quietude se reinstalava como antes, mas já não era a mesma. Agora carregava a sombra de um espaço que havia sido preenchido, mesmo que por pouco tempo. O campo despertava com uma luz mais quente quando ele caminhou até a área onde o solo, meses antes, ainda se recuperava da destruição. A terra mostrava sinais vigorosos de reconstrução. Brotos firmes surgiam entre fendas antigas,
e a vegetação rasteira formava manchas densas que avançavam com determinação. O vento daquela manhã carregava um aroma fresco vindo da mata, misturado ao cheiro seco da poeira fina levantada pelos primeiros raios de sol. Havia estabilidade no ar, mas também uma expectativa inexplicável, como se algo estivesse prestes a alterar o ritmo silencioso do terreno. Ele seguia sua rotina, ajustando pequenos pedaços de madeira caídos pela noite, quando um ruído leve chamou sua atenção. Não era o som irregular da água subterrânea, nem o estalar comum dos ramos secos. Era um movimento cadenciado, múltiplo, como passos curtos vindos da mata. O corpo dele inclinou-se apenas alguns graus, num reflexo de atenção que surgira nas semanas de convivência anterior. O vento se aquietou e o campo pareceu prender o ar por alguns instantes. A primeira forma emergiu entre os arbustos, o corpo conhecido, firme, agora completamente recuperado. A capivara caminhava com segurança, o pelo denso refletindo a luz do começo do dia. Ela avançou até a área aberta com a naturalidade de quem retorna a um local que reconhece. O movimento dela interrompeu o silêncio do campo sem violência, como se o ambiente inteiro tivesse aguardado aquele retorno sem revelar. Mas ela não estava só. Atrás dela surgiram outras figuras, menores e mais tímidas, avançando em fila irregular. Os corpos jovens tinham o pelo mais claro e se moviam com curiosidade contida, farejando o solo antes de cada passo. Um grupo inteiro emergiu da vegetação, aproximando-se com cuidado, respeitando o espaço ao redor. A cena ampliou-se diante dele de maneira lenta, como se o tempo tivesse decidido caminhar diferente naquele instante. A capivara adulta parou a poucos metros dele. A posição do corpo era firme, e os olhos observavam com tranquilidade, sem qualquer traço de tensão. Os filhotes espalharam-se ao redor dela, explorando a área com movimentos pequenos. Um deles aproximou-se de uma poça rasa, tocando a superfície com o focinho, criando ondulações que refletiam a luz amarela da manhã. A sensação de familiaridade envolveu o ambiente, como se o campo reconhecesse aquele encontro como parte natural de seu ciclo. Ele permaneceu imóvel, deixando que a respiração acompanhasse o ritmo lento da cena. Nada exigia pressa. A presença da capivara adulta carregava um significado silencioso, algo que não se traduzia em gestos, mas no simples fato de ela ter retornado acompanhada. O grupo reunido ao redor dela alinhava a paisagem com uma harmonia que não existira desde antes do rompimento do açude. Havia ali um gesto que não pedia explicação, um retorno não por necessidade, mas por reconhecimento. A manhã avançou alguns minutos sem que nada precisasse mudar. Apenas a presença deles preenchia o espaço, restaurando algo que havia sido aberto pela perda anterior. E naquele momento, o campo parecia completo, de uma forma que ele ainda não tinha testemunhado. A presença do grupo transformou o campo de um modo que não dependia de som ou movimento brusco. Era algo que se instalava devagar, como uma respiração nova que encontrava espaço entre o vento e a terra. Ele caminhava com passos lentos, observando as marcas deixadas pelos pequenos corpos que haviam explorado a área nas últimas visitas. As trilhas eram leves, quase apagadas, mas suficientes para alterar a paisagem com sinais que antes nunca existiram ali. O terreno parecia aceitar cada uma delas com naturalidade, como se reconhecesse a continuidade de algo iniciado meses antes, no resgate solitário à beira da lama. A capivara adulta retornava com regularidade agora, trazendo o grupo junto em cadência tranquila. Os filhotes, mais confiantes, atravessavam trechos do campo sem hesitação, tocando o solo firme com passadas curtas que marcavam a vitalidade crescente.
A luz do final da tarde lhes conferia tonalidades quentes, destacando o brilho úmido do pelo recém-seco. Eles circulavam ao redor, não com dependência, mas com familiaridade, como se o espaço tivesse sido integrado ao percurso natural da nova família. Ele ajustava as tábuas de madeira próximas ao galpão quando percebeu que a capivara adulta tinha parado a poucos metros dele. O corpo dela permanecia imóvel, observando com atenção tranquila, e a postura firme parecia carregar uma espécie de reconhecimento silencioso. O vento levantou pequenas partículas de pó seco que se moveram entre os dois, criando uma linha tênue que separava e, ao mesmo tempo, conectava as duas presenças. Os filhotes, agrupados atrás dela, exploravam pequenas poças formadas pela chuva recente, mergulhando as patas e espalhando água em movimentos desajeitados. A reconstrução do campo adquiria novo significado com o retorno constante deles. Cada broto que surgia nas bordas do antigo açude, cada marca no chão endurecido, cada trilha aberta pela passagem dos pequenos corpos contribuía para reorganizar a paisagem por completo. Ele carregava feixes de vegetação para as áreas onde a terra ainda se recuperava, e durante esse processo notava a presença deles ao longe, observando sem interferência. A convivência não era uma busca de aproximação, mas uma coexistência natural, moldada por gestos compartilhados ao longo do tempo. A presença da capivara adulta tornava-se mais do que retorno, era continuidade. O corpo antes frágil, submerso na lama, agora se movia com firmeza plena, revelando a transformação que o campo também havia atravessado. Ela caminhava com equilíbrio e força renovada, marcando o solo seco com passos seguros. Essa mudança refletia algo nele também. O vazio habitual que antes preenchia seus dias se dissolvia aos poucos, substituído por uma sensação discreta de propósito que não se anunciava, apenas existia. O campo já não era o mesmo. Ele também não. A convivência silenciosa com o grupo criava um novo eixo para sua rotina, um sentido que se formava sem palavras, sem gestos diretos, apenas pela constância das presenças que se repetiam. Naquele ciclo de idas e vindas, reconhecia-se um legado, construído não pela ação de um único dia, mas pela persistência de vínculos que se mantinham apesar do tempo e das distâncias. O campo amanheceu com uma luz calma, filtrada pelas nuvens tênues que se espalhavam pelo céu. A vegetação crescia firme, preenchendo o espaço deixado pelos danos antigos do açude. Cada broto, cada folha erguida parecia marcar o fechamento de um ciclo iniciado meses antes, quando a lama havia tomado conta do terreno. Ele caminhava devagar, apreciando a textura da terra sob as botas e sentindo o aroma fresco da grama recém-nascida, agora misturado ao cheiro leve da lama seca que ainda restava em algumas depressões. A presença da capivara adulta e de seu grupo havia se estabilizado. Eles moviam-se pelo campo com segurança, cruzando trilhas formadas espontaneamente e explorando os pontos onde a água escorria de pequenas depressões. Os filhotes, agora maiores, equilibravam-se com agilidade, tornando-se parte do cenário natural, sem pressa, mas com confiança. A rotina silenciosa deles entrelaçava-se com a do agricultor, criando uma coexistência harmoniosa que preenchia os espaços outrora vazios de solidão. Ele parou por um instante, olhando para a extensão aberta do campo, onde a luz do sol tocava o solo em mosaicos irregulares. As árvores ao redor balançavam levemente com o vento, produzindo um som suave que se misturava ao farfalhar das folhas e ao sussurrar da água nas poças rasas. Era um ritmo contínuo, natural, que envolvia todos os seres presentes e conferia uma sensação de completude. O silêncio não mais pesava, transformara-se em companhia.
O corpo da capivara adulta passou próximo, movendo-se com firmeza e segurança, e ele percebeu o impacto silencioso daquele vínculo construído ao longo dos meses. Cada retorno, cada visita, cada interação mínima havia deixado uma marca invisível, mas presente, não apenas no campo, mas nele mesmo. O vazio que outrora preenchia os dias de forma dolorosa cedeu lugar a algo mais profundo, a consciência de que não estava sozinho e que sua rotina havia se enriquecido com presenças inesperadas que não exigiam palavras para existir. Os filhotes brincavam entre si nas áreas secas, espalhando pequenas marcas pelo solo que lembravam caminhos e escolhas do passado. Ele observava de longe, sentindo uma serenidade que não se impunha, mas surgia naturalmente. O campo, o vento, a vegetação e as criaturas se tornavam uma única entidade de calma e equilíbrio, onde cada ser ocupava seu espaço sem interferir no outro. Era a culminação de meses de cuidado, atenção e paciência silenciosa. Ao caminhar em direção ao galpão, percebeu que cada gesto do dia seguia um ritmo próprio, mas compatível com a presença deles. A luz do fim de tarde espalhava sombras longas, alongando as formas de árvores, cercas e corpos que se moviam pelo campo. Cada respiração trazia a sensação de que o tempo finalmente encontrara seu próprio compasso, e que o esforço e a dedicação aos pequenos detalhes haviam criado uma harmonia completa. Ele parou, fechando os olhos por um instante, sentindo a tranquilidade que agora preenchia seu espaço. Um tipo de paz conquistada que não se media por palavras, mas pela presença silenciosa e constante de vida ao redor. O campo respirava junto com ele. A lama, as marcas do açude rompido e os traços de presença da capivara e seu grupo não eram mais apenas lembranças, mas partes de uma história que se completava. A solidão fora substituída por companhia, a tensão por rotina compartilhada e o silêncio por uma serenidade que não precisava ser interrompida. Ali, finalmente, ele compreendeu o alcance do vínculo silencioso que havia construído. A paz havia chegado, firme e permanente, como a terra que agora sustentava todos eles.